Então, quando eu cheguei em Toledo, né, entubada, né, o médico disse para minha mãe que meu estado era gravíssimo, né? Por que que deixaram eu chegar naquela condição que eu estava, né? Então, assim, minha mãe, minha prima que estava junto, né, disseram assim que eu estava procurando ajuda, né? Então, aí ele disse para a mãe que meu estado era grave, tipo assim, se tirasse eu do oxigênio, da intubação, né, eu viria a óbito, né? E disse para a mãe, assim, com todas as palavras, que o meu pulmão, ele estava podre. Então, assim, a minha mãe disse para ele, mas um só, doutor? Ele disse os dois, né? Então, assim, ela disse se tinha alguma coisa que a família, que poderiam fazer alguma coisa para mim, por mim, né? Então, eles falou assim que não tinha nada, né? Não tinha nada que pudesse fazer. Então, assim, ele falou para minha mãe, questionou minha mãe se tinha médico na família, se a minha mãe era médica, né? Daí minha mãe disse que não, né? Então ele falou assim, mas a minha mãe olhou para ele e disse assim para ele, né? Mas eu conheço o médico dos médicos, doutor. Então ele disse assim, tem o telefone dele, né? Liga para ele. Então assim, foi ali que Deus começou a mostrar para esse médico que ele é o médico dos médicos, né? É ele que dá a última palavra, né? Que o médico, com toda a sabedoria dele, ele não viu uma solução, entendeu? O meu quadro era de morte, né? Então, assim, os meus pulmões, né, como diz o médico, estavam podres, né? Não tinham o que fazer por mim. Então, assim, as notícias ali que vinham para minha família, todos os dias eram que eu ia morrer, que não tinha jeito, sim, que qualquer momento, né, eu ia falecer, né? Mas Deus, né, todo tempo ele esteve comigo, né, lá no mundo espiritual, né? Porque a partir do momento que eu cheguei em Toledo, eu já entrei no mundo espiritual, né? Então, assim, o tempo inteiro, ali, assim, naquele mundo, né, espiritual, eu estava dentro do hospital, mas, no caso, no mundo espiritual, né? Então, assim, eu ouvi uma voz, né, que eu identifiquei ela como a morte, sabe? Então, ela dizia que eu não ia sair dali, que ela não ia permitir que eu saísse. E assim também, né, como eu escutava a voz dela, eu também escutava a voz do meu intercessor, Jesus, né? E ele falava que ela não tinha esse direito de me segurar, de me deter, né? Que eu iria voltar sim para minha família, para minha casa, para os meus filhos, né? E isso para mim era muito edificante, era muito confortante, sabe? Eu me sentia segura todas as vezes que eu escutava a voz do meu intercessor, sabia que ele estava comigo. Porque antes da intubação eu pedi para Jesus estar comigo, para Deus estar comigo, né? Porque para ele não me abandonar, para ele ficar comigo. Então, assim, ele estava ali o tempo inteiro comigo. Mas ali também tinha o diabo e muitas das vezes, né, veio assim, sabe? A vontade dele era de poder me pegar com as mãos e me destruir, né? Me fazer virar pó. Mas todas as vezes que ele sobrevinha na minha frente, que ele queria me fazer mal, então assim, tinha uma parede e ela não deixava que ele me tocasse, né? Então assim, ele voltava para trás, né? E sumia, né? Mas isso por várias vezes ele se levantou na minha direção e veio, sabe? Com ódio mortal, com ódio completo, sabe? Mas aquela parede o detinha, ele não poderia me tocar. E assim ele ficava furioso, sabe? E teve uma hora que eu olhei para ele e disse: eu não tenho medo de você, sabe? E ele tentava por todas as formas, sabe? Fazer eu desistir, fazer eu ficar preocupada, sabe? Tirar a minha paz, sabe? E assim, eu todas as vezes escutava a voz de Jesus, sempre estava ali, sempre ali, sabe? Falando que a morte não tinha esse direito de me deter, de me segurar naquele lugar, sabe? E assim, por vezes, eles tentavam fazer eu ficar preocupada, sabe? Aí, assim, teve vezes que eles falaram assim que eu estava muito tempo ali, que o SUS não cobria, né? Todos aqueles gastos, sabe? Que era para ver na família se alguém tinha algum dinheiro, se eu tinha condições de arcar, sabe, com alguma coisa, né? Com os... E daí, assim, aí eu escutei alguém que falava, não, ela não tem condição, o marido dela já deu o que tinha, assim, não tinha, nós era muito, que nós não tinha condições financeiras boas, sabe? Então, assim, eu escutei Jesus, ele falava assim, eu tenho um plano de saúde, pode usar até ela ficar boa, e aquilo me confortava, meu coração me sentia segura, protegida, sabe? E assim foi, sabe? Então, assim, teve uma hora que Jesus olhou para mim,
E ele disse, coitadinha, ela está sem o pulmão. Aí ele falou assim, mas pode deixar, vai ficar tudo bem. E ali assim eu fiquei tranquila, porque sabia que eu podia, né, que eu estava segura, né, que eu estava segura, que Jesus estava cuidando de mim o tempo inteiro. Aí assim eu comecei a cantar naquele mundo espiritual, eu cantava todos os hinos que eu conseguia lembrar, Jacó segurou o anjo, né, é o único que é digno, né, foi na cruz, sabe, vários e vários hinos eu cantava ali dentro, sabe, então assim meu pulmão já estava se curando, né. E assim, aí no final, assim, sabe, antes, né, dele começar o processo de intubação, isso foi dias, né, porque eu não fiquei um dia nem dois, né, foram 10, 11 dias que eu fiquei entubada, né, então assim, foi muita luta, né, e eu não desisti em nenhum momento, sabe, eu sempre dizia que se eu voltasse para minha casa, eu ia continuar cuidando dos meus filhos, levando ele na igreja, sabe, ia tentar estar mais vezes na casa do Senhor, sabe, e assim, eles riam de mim, né? Esses demônios, eles riam, sabe? Dizia, você tá falando isso, né? Porque você vai morrer, sabe? Eu dizia, não é porque eu vou morrer. Eu sempre levei meus filhos na igreja, até hoje, meu filho tem 18 anos, e eu chamo, vamos para a igreja, e ele vai, obedece, sabe? Falei, então eu vou continuar, né? E ainda vou tentar ir mais vezes, né? Porque eu sei que eu tenho ido pouco, né? E assim foi, sabe? Teve uma hora assim que nada do que eles falavam mais adiantava, sabe? Jesus colocou uma alegria tão grande no meu coração, tão grande no meu coração, que daí eu comecei a rir e dizer o quanto Jesus é maravilhoso. Eu dizia, eu amo Jesus. Jesus, ele é tudo para mim. Jesus é maravilhoso. E eu dava muita risada, sabe? Sorria, sabe? E aquilo eles não conseguiam mais me deter, sabe? Não conseguiam mais me atingir com as suas palavras, com as suas acusações, sabe? E lá naquele mundo, sabe? Eu era uma pessoa desprovida de beleza, sabe? Para eles eu era muito feia, muito fedida. Meus dentes eram todos gastos, sabe? E assim, eles me odiavam, sabe? Mas Jesus, ele me amou primeiro. Jesus me escolheu, Jesus cuidou de mim. Jesus estava ao meu lado o tempo inteiro. E as orações dos irmãos aqui fora, eu via como rachadura lá, sabe? Minha família orando, eu via um guindaste tentando tirar de lá, minha família tentando tirar de lá com um guindaste. E assim eu saí, eu sei que as orações, através da oração, joelho no chão, a igreja tem um poder tão grande, né? Que às vezes, né, ela não valoriza, que é a oração. E a oração, e quanto mais gente, né, estiver unido em oração, Jesus, ele opera. Jesus, ele faz milagres. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, sempre, né? E assim, ele é maravilhoso. E a gente temos que declarar o quanto ele é maravilhoso. Para você que está em cima do muro, para você que está afastado do caminho do Senhor, não espere uma coisa dessa acontecer para você voltar. Porque muitas vezes você pode não ter a chance que eu tive. Você pode ir para um lugar, para o mundo espiritual e ali falecer, e ali morrer. E daí, se você morrer sem Jesus, sem tomar sua decisão, para onde você vai? A Bíblia diz que só há dois caminhos, céu ou inferno. Não há meio termo, né? Então nós temos que estar preparados em tempo e fora de tempo. Porque eu estava bem, eu estava trabalhando, correndo de um lado para o outro, atravessando a cidade de bicicleta. E assim, tudo começou com uma pedra na vesícula. E no caso ali, né, também contraí essa pneumonia bacteriana, né? Foi isso aí que foi diagnosticada lá em Toledo, sabe? Então a gente temos que estar preparado, porque hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, né? O dia da manhã pertence ao Senhor, o que pertence a nós é estarmos preparados, é fazer a nossa parte, é aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador e confiar nele, porque mesmo que para o médico seja impossível, mesmo que para o médico ele diga que não tem jeito, não tem saída, que é o seu fim, Jesus, ele dá a última palavra vai ser sempre dele, ele está no controle de todas as coisas, ele não perde o controle. Nós, seres humanos, perdemos o controle, mas Jesus, ele não perde o controle, Deus não perde o controle, tá? A morte, o diabo, o inferno, tudo está debaixo da sua autoridade. Ele manda e até o diabo tem que obedecer à morte também. Por isso que ela não teve poder para me deter, porque
Jesus, Ele é a autoridade maior. E se Ele mandou, todos têm que obedecer, né? Jesus venceu a morte lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou. Então ela também está debaixo da autoridade dEle. E se Ele manda, ela tem que obedecer, né? É isso aí, temos que confiar sempre em Deus, estarmos com a nossa vida aí, né? Firme aí no caminho do Senhor, né? Porque Jesus, Ele pode voltar para você hoje. E daí? Se você não estiver preparado, né? Não haverá uma segunda chance, né? A não ser que não for sua hora. Mas se for, não tem segunda chance. Então, que Deus te abençoe. Que você tome a sua decisão se você não tomou. Se você está em cima do muro, saia. Se você está frio ou está morno, Jesus disse que vai vomitar, né, da boca dele, né? Então nós temos que ser fervorosos, cheios do Espírito Santo. Estarmos sempre tirando tempo para Jesus, para Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando, né, em tempo e fora de tempo, tá? Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Minha vida é um milagre.